Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namaste, everybody. So this is, esse é o que a gente chama, em geral, no Vedanta, a gente chama classes ou aulas quando a gente tem um professor, né, desdobrando as escrituras. E a gente chama satsang quando são encontros nos quais os estudantes ou discípulos apresentam suas dúvidas ou questões. Então, essa ideia de fazer esses encontros na quarta são encontros mais curtos, tão curtos quanto sejam as perguntas. Se não existir pergunta, a gente pode concluir o nosso encontro em 5, 10 minutos. Mas se tiverem questões e perguntas, essa é a ideia. E nós chamamos esses encontros de satsang, Vedanta Satsang, Satsang Vedanta. Na próxima volta, Marcelo, a gente coloca uma nota dizendo para as pessoas, preferivelmente anunciar um pouco antes e dizer para as pessoas de prepararem anotarem, prepararem suas... A gente pode fazer uma referência também já no final de semana, sábado, domingo, entendeu? Sobre essa sessão de Satsang Vedanta nas quartas, que serve o propósito de resolver dúvidas e questões referentes originadas no final de semana. Boa noite, Arlindo. Eu queria... Platini, você prefere que eu te chame de Laerte ou Platini, como o pessoal da Arca te chama? Okay. Eu queria falar um pouco mais sobre a não dualidade, que eu ainda tenho um pouco de dificuldade em entender. Você compreende a metáfora do oceano e da onda? Existe uma onda, essa onda ela representa o jiva individual, né? O jiva individual humano, aquele que se sente uma parte, embora integrante, mas ainda assim com uma existência tipo independente do oceano, tá? Então a onda, imagine que a onda ela desenvolvesse um intelecto inteligente e ela se sentisse, muito embora, né, dentro do contexto do oceano, ela se sentisse com uma individualidade independente do oceano, né? Então, essa é a situação do indivíduo jiva. E o que é esse oceano? Dentro desse contexto, dentro desse paralelo com Vedanta. Nós temos a onda e nós temos o oceano, né? Esse oceano seria representativo de quê, Platini? O oceano Ishvara, no caso, seria? Sim, o Ishvara, correto. O oceano ele é uma representação de Ishvara, né? Então, digamos que o oceano seja o manifesto, né? O universo manifesto, e dentro desse oceano existem ondas, né? Ondas do oceano que desenvolvem um sentimento de individualidade, de independência, entendeu? Então, nós temos o indivíduo e nós temos Ishvara. Ishvara se refere à totalidade da manifestação, né? E o oceano e a onda se refere ao indivíduo, né? Um aspecto momentâneo, temporário, que aparece e desaparece rapidamente. Por isso que essa analogia é tão interessante. Ela tem uma vida muito curta, né? E ele tem sempre essa praia da areia,
ou das rochas, né? Ele tem aquela preocupação que daqui a pouco ele vai quebrar, né? E vai deixar de existir como onda, né? Então, essa é a situação do Jiva, né? E o Jiva sabe que essa manifestação é toda ela feita de Ishvara, né? Ishvara é a causa eficiente, a causa inteligente, né? Ele é a causa energética, ele é a causa material, através de tamas, e ele é o universo manifesto. Então, nesse contexto, né, o oceano é tudo, né? E ele é a totalidade desse oceano, que nós podemos dizer que é composto de tantos outros seres vivos, né? Seres aquáticos, etc. Então, o que é? Até aqui nós temos o indivíduo, jiva, ou uma onda, que se sente uma, né, em relação a tantas outras, né? Se sente uma em relação ao oceano também, né? Totalidade, manifesto. Mas se a gente for buscar, isso é dualidade, né? Isso é diversidade, é pluralidade, né? As ondas, as outras partes do oceano e o oceano manifesto também com tudo isso, entendeu? Ainda assim é pluralidade, porque o oceano é composto de muitas partes, né? Agora a questão Platini, qual é? Ou você está ainda pensando? Qual é a Não, é porque eu natureza? não ouvi. Aqui ficou Tá, mudo. tá. Então a minha questão para você é assim: existe a onda, existe o oceano. Qual é a natureza ou a essência da onda e do oceano? Também. Não é Ishvara? Ishvara também? Não. Não. A essência da onda? A Shara é a manifestação. Qual é a essência fundamental da onda e do oceano? Essa eu não sei responder, não. Qual é a essência? Ficou mudo. Qual é a essência de. O internet aqui onde eu estou não é tão bom. Então, a essência de todos os ornamentos de ouro é o quê? O ouro. Ouro. A essência de todas as ondas do oceano é o quê? O oceano? Não. A essência das ondas do oceano, que é a mesma essência do oceano. O oceano. Qual é a essência das ondas, que é a mesma essência do oceano? Então, a essência da onda, que é a mesma essência do oceano, é H2O, é água. Ah, Né? tá. Água. Tá? Então, nós temos as ondas e nós temos o oceano. Né? Existe um relacionamento entre as ondas e o oceano. As ondas são parte integrante do oceano, mas ainda assim existe pluralidade, diversidades, né, de elementos dentro do oceano. Então, esse oceano é uma ótima analogia ou representação de Maia, ou do universo, né, manifesto. Né? Então, nós temos as ondas, e nós temos o oceano, e nós temos... Quem que escreveu isso aqui? Well, depois eu falo com o Well. Lert, ou Platini. Então, nós temos a onda e nós temos o oceano, ok? A essência, a natureza fundamental, tanto da onda como do oceano, é água, né? Não, existem diversas ondas, né? E existe o oceano, que é uma totalidade de uma infinidade de ondas, né? Tudo isso é diversidade, pluralidade. Não, mas quando a gente vai analisar a essência do oceano, que é a mesma essência da onda, quantas águas existem? Uma. Água, né? Só uma. Então, não existe dualidade quando você se refere à essência
do oceano e a essência da onda, porque não existe a água do oceano e não existe a água do oceano e a água da onda, justo? Você não pode dizer assim, não, existe a água do oceano, existe a água, não. Então, quando nós analisamos a essência, né, a essência, a natureza fundamental, né, de ambos, é somente a água. E a água é somente una, não existe mais de uma água, tá? É a mesma água para tudo, né? Todas as ondas. Então, não dualidade é aquilo cuja natureza é a essência de tudo aquilo que existe no universo. Tá? Então, os ensinamentos do Vedanta eles servem somente a esse propósito, de revelar para o indivíduo esse princípio, entendeu? Que é a essência de tudo aquilo que existe, todos os objetos, todas as constituições, as assim chamadas nomes, cores e formas, entendeu? Fundamentalmente é somente a consciência. E esses objetos são sobreposições, do mesmo modo que as sobreposições subjetivas, entendeu? Projetadas, né? Pela mente humana, digamos assim, muito embora existam dois tipos de criação, dois tipos de projeção. Existe a criação de Ishvara, Maya, e existe a projeção do Jiva, né? Então, do ponto de vista do Jiva, o Jiva iria projetar o que? Realidade na onda, mas não existe realidade na onda. A gente diria, a única realidade aqui é o oceano. Mas aí aparece um outro cara que diz assim, não, a única realidade aqui é água. Até mesmo o oceano é ignorância. Até mesmo o oceano é uma sobreposição naquilo que é a natureza do oceano e da onda, que é água. Então, a natureza de uma coisa é aquela coisa mais básica, mais fundamental, que jamais pode ser negada. Entendeu? O que é aquilo que jamais pode ser negado? Quando a gente começa a buscar pelo ser, pela essência, né, do eu, pela realidade, aquilo que nós somos, né? Quando a gente começa a buscar por essa consciência e existência, a gente começa a negar o quê? Negar tudo aquilo, né, que possa ser objetivado como isso ou aquilo, diversos fenômenos, objetos, né? Diversos objetos de experiências, até mesmo estados mentais, tudo isso que aparece para a gente são objetos, né? Mas existe um princípio, existe um fator que é impossível de ser rejeitado, impossível de ser negado, que não pode ser, entendeu? Negado. Tá? Então, assim, a gente jamais consegue negar a essência ou a natureza de alguma coisa. Nesse mundo existe também, nesse universo existe alguma coisa que é a essência, que tem uma palavra que torna isso mais simples de compreender. Existe um princípio que é a natureza substancial de todo o universo. E o princípio que é a natureza substancial de todo o universo é a consciência. É Chit, é essa consciência. É a partir dessa consciência que é Brahman, consciência barra existência, entendeu? Que em associação entre com Maya, o universo é projetado, mas como uma mera aparência, uma mera constituição de nomes, cores e formas naquilo que é a única realidade, que é a consciência, tá? Então, se você for investigar esse conceito, até mesmo do ponto de vista da física quântica, você vai observar que na medida que eles vão reduzindo, quebrando, ou splitting, né? splitting, para ver o que existe na matéria, eles chegam a um ponto de compreensão de que a matéria, no final das contas, é energia, entendeu?
ela é energia, e essa energia nada mais é do que espaço, entendeu? Logo, tanto espaço e algumas outras ondas energéticas ou small partículas, entendeu? Então, no final das contas, as coisas não são realmente como elas parecem ser. É tudo um ilusionismo, né? Ilusionismo. É uma magia criada por Maia. A gente percebe as coisas como físicas, a gente sente as coisas como físicas, mas tudo que existe, principalmente do ponto de vista do indivíduo, cujo objetivo é se libertar da dependência dos objetos do mundo como um meio de se resolver, de se completar, de se satisfazer, entendeu? Ele precisa realmente buscar essa natureza substancial, essencial de tudo, porque esse princípio não somente é aquilo que jamais pode ser negado, mas é aquilo que é a única realidade. E a definição de realidade é aquilo que é sempre presente, jamais se modificando. É aquilo que não se modifica quando em contato com os objetos de experiência que aparecem, eles vão se modificando diante de nós, e desaparecem, aí outros objetos de experiência aparecem, e existe um princípio, esse princípio que ilumina e revela e que permite ao intelecto humano de conhecer e interpretar esses fenômenos, objetos, é a única realidade. E, na verdade, é a única realidade porque é a natureza de tudo aquilo que foi projetado nessa consciência, entendeu? É uma sobreposição. Tudo que existe é simplesmente esse sujeito e esse filme, né, de objetos que aparecem diante de nós constantemente, eles são mera aparências. Então, o que é não dualidade? Voltando para a sua questão. A não dualidade, quando a gente vê esses gurus falando, não dual teaching, ensinamentos não duais, não dual, a grande maioria das pessoas no mundo espiritual, eles ensinam dualidade como não dualidade, porque eles falam não dualidade daqui e dali, mas no final das contas eles ficam apresentando o ser, o Brahman, ou a consciência, como alguma coisa que possa ser alcançado, que possa ser obtido, entendeu? Que possa ser amplificado, que possa ser expandido, entendeu? Como se a consciência, essa consciência, que é a natureza do indivíduo, de tudo, de todos, como se ela fosse alguma coisa ainda sob a jurisdição de Maya e Ishvara, o que não é o caso, entendeu? Então, não dualidade é compreender aquilo que é a natureza substancial, ou que elaboram não a parte da consciência, entendeu? Eu dei uma travada na última fala. Existem alguns ensinamentos, quase todos os ensinamentos do Vedanta servem esse propósito, né, de ilustrar para nós o fato de todos os objetos que nós experimentamos, eles existem não separados da consciência. É tudo somente a consciência, entendeu? É como se nós tivéssemos as projeções, né, de uma tela do cinema, onde você tem a luz, você tem aqueles filmes, né? Aí vai criando aquelas imagens e vai criando uma sensação de movimento na medida que as imagens vão passando mais rapidamente. Os filmes nos dias desses filmes, nos dias de hoje. Mas toda essa projeção, né, de dinâmica, de nomes, de cores, né, formas e propriedades, né, tudo isso existe onde? Existe na consciência e não separado da consciência, e tudo é somente a consciência, entendeu? Então, a compreender a não-dualidade significa realizar que a sua natureza é não dual, porque a consciência, a existência é uma, sem nada além dela, entendeu? É por isso que nós temos a possibilidade de observar fenômenos aparentes em constante modificação.
é porque nós somos aquilo sempre presente e sem jamais nos modificarmos em contato com esses fenômenos objetos, entendeu? A gente precisa de ser esse princípio sempre presente, sem jamais se modificar, de modo a apreender, observar, né? Tudo que é modificável, tudo que é em constante mudança e modificação. É uma questão de redefinir aquilo que você é, Platini. Porque até mesmo o intelecto humano, ele é um objeto e ele é em constante modificação, dependendo das proporções das três energias, né? Então, até isso é percebido, é testemunhado por essa luz da consciência, que é não dual. O que significa não dual? É a única consciência operando o intelecto de todos os jivas humanos, entendeu? Não existem duas consciências. Até mesmo lá na Arca, eu ainda ouço muitas pessoas falarem em termos de a minha consciência, a sua consciência, a minha consciência, entendeu? Porque é tudo ainda muito novo para vocês. Mas existe somente uma consciência e depois existem infinidades de estados mentais, condições mentais. Mas existe somente uma consciência e a consciência é não dual, é uma sem uma segunda, entendeu? E esse é o sujeito real, o sujeito absoluto. Tá? Vai levar um pouco de tempo, isso aí é questão de você continuar trabalhando com Vedanta, aí isso tudo vai começar a ficar mais claro. E de vez em quando, se você quiser, conversa com o Ronaldo. O Ronaldo tem muita clareza a respeito dessa natureza não dual da consciência. Ele é uma pessoa realmente muito capaz, muito Os brilhante. vídeos que eu tô assistindo, ele faz umas perguntas muito boas. Traz bastante Ele clareza. é um pouco tímido, está falando dele, daqui a pouco ele vai tirar o vídeo dele aqui. Gratidão, Arlindo. So, Oi, Oi, tá me ouvindo, professor? Oi, você escreveu uma notinha? O que você escreveu aí? Na realidade é o seguinte, é porque eu participei já de uma aula, né? Eu estou fazendo uma maratona nas aulas, estou na 12ª aula já. Em 4 dias praticamente, eu assisti 12 aulas, sabe? E aí eu assisti uma aula, a última aula eu assisti durante a live, e aí você tinha dito que o ideal era permanecer 6 meses como ouvinte, né? Então eu falei assim, bom, nas aulas então eu vou ter esse posicionamento. Aí eu me perguntei assim, na hora que eu comecei a participar aqui, eu falei assim, aqui também eu permaneço como ouvinte ou eu posso fazer alguma pergunta? Sim. Se ninguém tiver outras perguntas, aí a gente abre para perguntas como essa do Platini, porque o Platini é novo no grupo também, e na sua, entendeu? Por que a gente diz isso? Você já compreendeu, né? Porque o Vedanta, os ensinamentos, eles vão seguindo uma certa sequência e gradualmente as perguntas vão sendo auto-resolvidas na medida que a gente vai ouvindo. A gente, os professores, de modo geral, entendeu? Porque a gente vai resolvendo as dúvidas aqui. Eu sei por experiência própria, quando eu cheguei no Vedanta, a maioria das minhas dúvidas eram resolvidas ouvindo e refletindo. Refletindo aí, agora entendi. Entendeu? Para mim não ficar todo o tempo escrevendo para o James, James. Eu comecei a dar um tempo, quando eu vi que as coisas iam se resolvendo, com a minha própria reflexão, né? Então, é essa a ideia, para não criar muitas questões e perguntas que sejam ainda muito iniciais, porque aí o resto do grupo fica assim meio, né? Puxa, tem que falar daquilo de novo. O texto se referia a outras coisas, principalmente as pessoas ali no Facebook, às vezes elas entram e começam a fazer certas perguntas que não é tanto, que não seria justo, correto nós elaborarmos de novo sobre aqueles temas
extremamente elementares, primários, e por isso nós temos aquela orientação de como entrar no grupo e como participar, né, seguindo aquela ordem. Você deve ter visto aquela postagem, né, Well? Eu pedi para você ler algumas postagens lá. Sim, eu já vi. Inclusive, assim, sobre dualidade e tudo mais, isso eu entendi plenamente, sabe? Concordei com tudo. Na realidade, as minhas dúvidas, elas são muito... elas nem têm a ver com a explicação, porque eu acho que é tão bem explicado e repetido que dá para assimilar. São umas coisas que vêm assim à minha cabeça na hora, eu falei, será que... Eu nem, talvez no futuro elas vão ser respondidas, mas não são dúvidas, são curiosidades. Sim, curiosidades. Uma você já até respondeu aí, respondendo ao Elaerte, né? Que eu ia Sim. perguntar se a consciência ela também envolve objetos inanimados. Pelo que eu entendi na sua resposta, sim, né? A consciência o quê? Se a consciência original, ela também envolve os objetos inanimados. Por exemplo, um copo de vidro, ele tem consciência. Inanimados, inanimados. Isso. Sim. Mas eu entendi na sua resposta que sim, né? Sim, tudo é feito a partir da consciência, né? Eu entendi. Tudo é produzido. Mas, e a outra pergunta seria mais, como é com mais curiosidade, pode deixar com o tempo. Né? Se você quiser saber como tudo isso ocorre, basta você continuar na sua maratona e prestar atenção nos ensinamentos que desdobram a criação e o modo que a criação se desenvolve, entendeu? Como as energias elas produzem os elementos primários, né, sutis, e como eles se grossificam e como os órgãos sensoriais se desenvolvem. Tudo isso existem, né, os ensinamentos que apresentam, né, esses ensinamentos do desdobramento e como os elementos primários eles vão se recombinando e grossificando e configurando e produzindo e desenvolvendo os órgãos sensoriais dos vivos. Isso tudo vai aparecer para você na medida que você for mergulhando nesse estudo. Aí sim cabe esclarecer suas dúvidas quando elas surgirem, se elas surgirem. Tudo bem. Ok. Amanhã a minha senhora chega, a patroa, minha chefe. Vou no aeroporto buscá-la. Ela deve ter iniciado o voo dela, voo de Lisboa para Guarulhos. Então, vida nova, né, para mim. A patroa, quando chega, eu tenho que, né, ficar esperto. Teve legal a aula do Fábio ontem, viu, professor? Por mais que ninguém fez pergunta, mas o conteúdo, né, tava sobre a devoção, né? Teve bastante interessante essa parte do texto, né? A devoção, a compreensão mesmo, né? Sim, então, eu entrei ali nos últimos 20 minutos, quando falava sobre o livro, falava sobre o caminho da devoção e o caminho do conhecimento, né? E praticamente o caminho do conhecimento e o caminho da devoção, eles devem sempre, né, ser complementares. É como se você tem um temperamento mais bhakta, né, mais devocional. Então você inicia daquele modo, mas no final você precisa do conhecimento a respeito da sua real natureza, porque senão você fica sempre, né, naquela situação dualista, né? Você e o seu objeto de devoção, né? Então, no final, você tem que transcender essa dualidade, você e o seu objeto de devoção, compreendendo aquilo, né, que é a essência do devoto e do objeto de devoção, que no caso é Ishvara ou Brahman. Mas se você é um Yani, se você é um inquiridor, então você segue aquele caminho da autoinvestigação,
até que você chega a um ponto que você talvez até descubra que você é a consciência, que tudo é a consciência, mas se a sua atitude, né, em relação ao mundo, a Maya, Ishvara, não for uma atitude de devoção e gratidão, entendeu? Você ainda fica um pouco em dificuldade, porque o seu conhecimento não é completo, entendeu? Amarrado, não? Isso. Quase sempre o ego com uma certa vaidade e arrogância sobrevive, a menos que ele tenha passado por esse desenvolvimento dessa atitude de devoção, de gratidão, de adoração, de como se diz? Reverence. Reverência. De reverência, etc., entendeu? De Ishvara. Essa atitude do Jiva com o Ishvara é importante para cancelar também, né, essa vaidade, esse arrogância do ego. Ah, não, eu sou aquele que, entendeu? Eu sou Jnana, eu sei isso e aquilo, tá? Então, é importante. Eu me lembro o Ramana Maharaj, uma vez ele disse que alguém perguntou para ele qual é o caminho melhor, se era o caminho da devoção ou o caminho da compreensão. Aí ele falou que ambos são complementares e devotion leads to jnana and the jnana leads to devotion. Não sei? Ele falou, a devoção ela vai conduzir você ao conhecimento e o conhecimento vai conduzir você à devoção. O que significa? Se você vai investigar, você vai acabar, o seu ego também vai chegar num ponto que você vai se jogar de joelho e dizer assim, oh Lord, obrigado, entendeu? Obrigado por essa oportunidade, por esse conhecimento, obrigado por esse autoconhecimento, etc, etc. Então, são complementares, né? Naturalmente, existem pessoas que permanecem só, eternamente como um bhakta, como um devoto. Então, nesse caso, o devoto permanece em dualidade, mas ainda assim é uma dualidade bacana, é ele e o Lord, né? Sempre com aquele relacionamento, né, de gratidão, devoção, contribuição, né? Então, é uma vida bem vivida também, mas que ela não pode ser o fim do percurso do indivíduo, é só simplesmente um estágio intermediário, né? Mas a devoção, ela serve para gradualmente ir cancelando, neutralizando essas arrogâncias, essas vaidades, esse sentimento, né, de eu sou o cara, etc., né? Eu consegui, eu sou iluminado. Então essas noções. O Bhakta, na verdade, a devoção é uma atitude que acompanha o indivíduo através de todos os seus estágios de crescimento espiritual. Então, a devoção é a base. Por isso que as pessoas que entram no mundo espiritual sem nenhum bhakti, sem nenhuma devoção, entendeu? Elas se encontram depois em dificuldades, quase sempre elas são muito secas, muito puramente mentais, entendeu? Intelectuais, etc., filosóficas. Mas, em geral, principalmente na cultura védica, o indivíduo ele começa com uma devoção. A devoção, no início, ela é mais infantil. A devoção é respeito a um Deus, entendeu? Que você está sempre ali para encher o saco de Deus, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo proteção, etc. Entendo? Aí, quando você vê, você é um devoto de Ishvara, mas já é um outro tipo de devoto chato. Em vez de estar pedindo coisa, você está enchendo o saco de Ishvara, dizendo assim, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, como eu posso te servir, como eu posso te ajudar. Então, é outro tipo de devoto que quer oferecer, contribuir, né, adicionar valor, etc. Então, aquele, né, fazer trabalhos de caridade, isso e aquilo, não?
é um tipo de devoção na qual o indivíduo ele já não pede muito, mas ele quer contribuir. E essa devoção também, ela cresce e ela se torna a devoção do Karma Yoga. O Karma Yoga é uma devoção muito mais sofisticada, né? Porque envolve uma compreensão, né, de Ishvara, as leis que vão com Ishvara e os outros seres vivos, né? Então é uma ciência de Mitya, ciência de Ishvara, né? Então o Karma Yoga é uma devoção muito bonita, porque você tem um relacionamento de amor e gratidão em relação ao Lorde desse universo, sabendo que você também, entendeu? É parte integrante e que você também pode ter uma certa responsabilidade que pode contribuir e influir não somente os resultados dos seus parabda karma pessoal, mas o parabda karma do todo, né? da coletividade, do nosso meio ambiente, da nossa cidade, etc. Né? Então, o Karma Yoga já é um bhakti muito mais sofisticado, porque envolve já knowledge, muita compreensão, entendeu? É um bhakti já muito colorido de jnana, né? De conhecimento, né? E depois existe o bhakti mais elevado, é o amor pelo autoconhecimento, o amor por essa busca, o amor pela compreensão. Então, nós, do Vedanta, nós temos esse bhakti, essa devoção pelo conhecimento, né? Então, nós somos orientados a querer conhecer, compreender. Compreender o quê? Compreender Ishvara e depois compreender a natureza de Ishvara como o Brahman e compreender os mantras que determinam, estabelecem a minha identidade como Brahman, Aham Brahmasmi, etc. Né? Então, isso é um outro tipo de devoção. Devoção nada mais é do que amor, a minha atenção, o que ocupa a minha mente, o que me prende, o que é minha paixão nesse sentido, entendeu? Okay. Seja intenso isso é devoção, entendeu? Devoção é esse tipo de amor, né? que nos consome na nossa atenção, mas é uma coisa... Porque as pessoas têm devoção por coisas mais estúpidas possíveis, a gente pode imaginar. Elas são devotas do materialismo, por exemplo, devotas da moda, né? Devotas de uma condição, de um status social, de uma casa nova. Então, elas ficam todo o tempo somente pensando e agindo em torno daqueles objetos de devoção, de amor, de desejo, entendeu? Então, isso. Agora, você ser um devoto espiritual é uma outra coisa, né? Aí, quando você chega, no final das contas, você compreende que somente a compreensão de que você é Brahman, que você é consciência, né? Existência, etc., e você quer que essa compreensão seja convertida num fato, seja realmente, né, manifestada como uma realidade para mim na minha vida, né? Então, essa é uma devoção mais elevada que existe, né? Aí você começa a ser o devoto de Brahman, você quer compreender a sua identidade em Brahman como Brahman, né? Esse é a devoção mais elevada que existe. Professor, agora, ontem também eu notei algo sutil, né? Não comentei, que como é interessante que a gente, quando está na ignorância, no completo samsara, a gente não pergunta de onde vêm as coisas, né? Porque a gente pensa que é diretamente dependente do resultado dependente, né? Tudo que acontece foi culpa minha, dependeu de mim, e você nem para agradecer é capaz de agradecer, porque tudo depende de mim. Então você tem uma visão de só receber, né? Só de receber. Mas ao momento que você se vê que é o campo dármico aí pessoal, né? Que as ações dependem de tantas outras coisas, que a palavra mesmo, controle sobre os resultados já não tem sustentação, aí tem um súbito giro, né? De você já ser agradecido já, né? Por alguma coisa jamais, né? Que está fora de você, né? Ou seja,
o momento que você só recebia era um momento que agora você já compartilha, né? Como é a natureza, né? Do Dharma, né? Da ação correta, né? Isso é bonito, né? Receber, todo mundo gosta de receber, né? Quando a gente recebe aquilo que a gente quer, né? O duro é a gente receber com essa atitude aquilo que não realmente em harmonia com os nossos gostos e desgostos, né? Então, e oferecer é o outro lado. A personalidade do devoto, ela existe, né? Existem dois aspectos a essa personalidade. É a personalidade com espírito, né? Com espírito de realmente contribuição, de sacrifício, de oferecer, de dar. Porque quase todo mundo, quando age para extrair, para obter. Eles agem por interesse de retirar, haver, extrair, entendeu? Então, quando o Bhakti ele cresce dentro de nós, a gente começa a agir com esse espírito, né? Essa atitude mais de contribuição do que extração, mais de dar e menos de retirar, você entendeu? Isso é um aspecto da personalidade do devoto, né? do Karma Yoga. O outro aspecto da personalidade do Karma Yoga, do devoto, é quando a gente tem que receber aquilo que a vida nos concede, né? Então, nós precisamos dessa atitude no momento de oferecer as nossas ações, né? E quando a gente recebe os karmas, recebe as circunstâncias, de novo, a gente, como Karma Yoga, como devoto de Ishvara, a gente precisa de receber esses karmas com essa atitude de gratidão que precisa ser muito solidamente fundada na compreensão das leis kármicas, né? Das leis de causalidade, causa e efeito, né? E sabendo que tudo que ocorre dentro dessa ordem inteligente e perfeita, que jamais comete um erro, é a nossa confiança em Ishvara como esse sistema, né? Esse sistema autoconsciente, vivo, né? É tal que a gente é capaz de receber até mesmo circunstâncias, situações ou parábolas karmas difíceis, adversas, ainda assim com aquela atitude de gratidão. Obrigado. Mesmo que eu não compreenda, se está vindo muitas dificuldades, significa que eu estou tendo a oportunidade de quê? De esgotar ou exaurir alguns dos meus papakarmas, né? Atrás do outro que a vida me apresenta. Ah, que legal, né? Eu estou exaurindo, esgotando, são papas aqui, entendeu? Por quê? Porque eu compreendo que a vida, nada ocorre por acidente, não é uma loteria, entendeu? Então, se as circunstâncias são difíceis, a gente tendo essa compreensão e tendo essa atitude, né, a gente tem a capacidade de receber realmente como passada, né? Então, são dois aspectos, na hora de receber e na hora de responder, na hora de colocar a nossa contribuição, né? As nossas ações. As ações têm que ser colocadas dentro dessa perspectiva, não? Cujo o interesse, né? O foco principal, o objetivo principal é o benefício do todo, né? Eu quero me beneficiar, mas principalmente são ações que levam em conta o benefício do campo, o benefício do todo, né? Não só o meu benefício, o benefício do todo. Por quê? Porque eu vejo o todo como Ishvara, e eu estou aqui como um Karma Yoga, eu quero servir o campo, eu quero servir Ishvara, entendeu? Eu quero contribuir, eu quero proteger o Dharma, eu quero, entendeu? Sustentá-lo, etc. Obrigado, professor. Perfeito. Nada. A devoção dá um giro, né? Muda de tom, né? Parece, né? Ela te coloca no campo e depois, com a compreensão, é um devoto já correto.
a vida vai se tornando muito mais gostosa, né? E os sorrisos, né? Os sorrisos do Fernando vão sempre ficando mais bonitos, o sorriso nos lábios. É assim, professor, né? Às vezes eu penso comigo, ultimamente, parece engraçado falar assim, Jesus Cristo, graças a Deus pelo conhecimento. Não me agradece, né? E sabe o que, professor? Às vezes, todo esse conhecimento, você lê qualquer parte da Bíblia, de outros ensinamentos, é incrível como se aproveita todo, né? Incrível, né? Você colocar esse discernimento nas palavras da escritura, de qualquer escritura, igual ensinamento, te dá uma satisfação de ver, né? Sim, existe. Antes eu não entendia nada. Tem muita sabedoria nas escrituras bíblicas, né? Tem muita sabedoria ali também. Ultimamente eu tenho visto um pouco, né, alguns aspectos, né, dessas passagens, dessas escrituras do Evangelho, do Primeiro Testamento e do Último Testamento, etc. Tem muitas passagens muito ricas, né, de valor espiritual mesmo, de sabedoria espiritual, né? Em João 8,32, na Bíblia, está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Trazendo isso para o entendimento que o Vedanta vai desdobrando, né? Vai tornando isso mais claro. Até mesmo a questão da devoção. Porque entender que o Jiva, né, a onda, Ishwara, o oceano, são em essência Brahman, a água, não anula o entendimento que tudo que está aqui nessa aparente realidade está sob o controle de Ishwara. Tudo aqui é criado, também é controlado e também é desfeito por Ishwara. Inclusive a oportunidade do Jiva de conhecer sobre a sua real natureza. Ishwara não tem a vídeo, ignorância, mas ele sabe que eu tenho como Jiva. Então não anula, né, esse espetáculo dessa devoção a Ishwara, não ignorar ele nessa aparente realidade, porque tudo isso aqui está sob o controle dele. Entender que eu sou Brahman, mas Ishwara também é Brahman. E aparecemos aqui através de Maya, que é aparentemente real, logicamente, mas ele é o Lorde daqui. Por que não? Essa devoção. Entendendo que tanto o Jiva quanto o Ishwara são, em essência, Brahman. Então, por que não fazer o meu papel direito como Jiva e agradecer? Porque, de fato, a oportunidade de conhecer que eu sou Brahman se deve a Ishwara. Nossa, a gente teve que esperar o Alexandre falar, mas quando ele falou, ele arrasou, hein? Acabou para esse ano, acabou, então. Ele tirou a barba, aí veio tudo. Veio tudo. Obrigado, Marcelo. Você precisa falar mais frequentemente, Alexandre. Eu, na verdade, fiz uma opção aí de escutar mais. E como o senhor mesmo deixou claro já várias vezes, e por experiência própria, não é que eu não tenho perguntas. Eu acho que assim como todos os demais também têm perguntas. Mas conforme a gente vai participando das aulas, elas vão sendo dirimidas, né? Então não adianta ficar a cada pouquinho, mas professor, o que é aquilo? Logicamente, claro que é importante também deixar o pessoal que está entrando agora fazer essas perguntas, né? Mas porque tanto as dúvidas deles são algumas nossas também, porque nem tudo está claro. Às vezes está claro, parece que você subiu 20 degraus e daqui a pouco parece que leva uma rasteira, né? O efeito vagalume, você cai 3 degraus, mas esse entendimento vai se estabelecendo na medida que você vem acompanhando as aulas e vai esclarecendo as dúvidas. Então, assim, eu opto por não fazer e não interromper ou não fazer várias perguntas, porque se eu tinha 1000 perguntas para
te fazer, durante as aulas foi caindo as perguntas, foi caindo. Volta e meia surge a dúvida de novo. Eu disse, não, calma, daqui a um pouco se esclarece. Hoje mesmo eu tinha uma dúvida, essa questão aí de Ishwara. E ela ficou esclarecida. Então, assim, eu opto por, quando precisar realmente fazer a pergunta, eu farei, com toda certeza, professor. Bacana. Bacana, Alexandre. Muito lindo. Aí, para esse ano, o senhor não precisa perguntar mais nada para mim, tá? Não preciso puxar o seu pé, né? Pegar no seu pé. Cidem, como é que você está, Cidem? Cidem é outro quietinho ali, ele vai assimilando, sem fazer perguntas. É, é o que ele acabou de falar, viu? Né? Não tem o que falar, é isso aí. É muito claro, para mim é muito claro isso tudo, sabe? Pelo menos intelectualmente, muito claro. Muito claro. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse caminho é o caminho que bate comigo, está integrado em mim, entendeu? Aí o que falta é como você diz uma vez numa aula, é o entendimento emocional que falta. É aquela coisa do psicômetro, né? Cair a ficha mesmo. Ou mesmo se a ficha, às vezes, ela cai sem fazer barulho, né? Sim. Então, se a ficha, às vezes, ela vai caindo devagarzinho, não faz nenhum barulho, mas ainda assim leva um tempo para que a nossa personalidade emocional, né, ela seja transformada por essa clareza, essa compreensão a respeito daquilo que nós somos, né? Às vezes leva um tempo. Por quê? Porque a mente é a porta, é o portão de entrada, né, de conexão, de contato nosso com o mundo, né? E a gente vai recebendo os estímulos da vida e a mente, ela responde emocionalmente segundo os seus padrões, os seus, né? Os seus programas, as suas asanas, né? Então, essa reação da mente, essa reação emocional, ela é muito ligada ao nosso corpo causal, nossas vasanas. A gente responde emocionalmente. Então, esse conhecimento, ele tem que criar raízes, não só na mente intelectual, mas também na mente causal, de tal modo que esses estímulos, né, toda vez que a gente contata o mundo, os estímulos que nos compelem a responder espontaneamente sejam fundados em sabedoria, ao invés de naquelas vasanas antigas que ainda são, entendeu, que reagem ainda de modo não sábio, entendeu? Porque aquelas vasanas ainda estão ali ocupando um pouco do nosso corpo causal, né? Aí quando a gente tem aqueles impactos, aí, às vezes a gente reage e a gente vê que aquela reação é a reação do nosso passado, né? Então é a reação do passado, por quê? Porque esse autoconhecimento, ele muito embora ele seja claro na nossa mente consciente, no intelecto, mas ele ainda ele não criou ainda, ele não se espalhou, ele não se desenvolveu no corpo causal suficientemente de tal modo que as nossas reações aos estímulos sejam espontaneamente equilibradas, espontaneamente sábias, entendeu? Leva um pouco de tempo. Esse conhecimento ele vai se espalhando, entendeu? É a tal da paciência, né, Nagar? Ter paciência, né? É o que eu estou exercitando
bastante. Mas isso que eu falei agora é interessante, é bacana também, porque a gente fica dando vendendo essas ideias disso e daquilo, citocômetro, a ficha que cai, mas existem pessoas que não nem ouviram o barulho da ficha, e a ficha caiu, entendeu? Eles nem ouviram o clique, mas ainda assim eles perceberam que existia uma transformação a respeito do relacionamento entre ele, o indivíduo, e o campo, entendeu? Então, mas, em geral, é isso. Leva um pouco de tempo. Hoje, um amigo meu de São Paulo, que eu não via há uns 5 anos, ele me ligou, ele ficou sabendo que eu estava aqui, nós fomos almoçar, nós tivemos um bate-papo muito legal. Ele me conheceu quando eu morei no Brasil 5, 6 anos atrás, e nós fizemos alguns seminários, né, no espaço dele, com a sua esposa, etc. E aí ele estava naturalmente falando sobre o valor da experiência, o valor da experiência, o valor da experiência, o valor da experiência. E ele também, e eu dizendo, assim, mas a experiência ela é boa, ela é importante como um container no qual a gente possa, né, extrair, né, o conhecimento, a compreensão, né? Ela é uma possibilidade, né? A experiência ela serve, né, o propósito de nos fornecer, né, uma compreensão, um insight, uma clareza, né? Porque senão a gente fica preso às experiências como uma muleta, né? Como um stick, né? A gente não sabe andar sem a experiência. E ele me contou sobre uma experiência que ele teve muito bonita, com a epifania, que, segundo ele, mudou, transformou ele, entendeu? Mas essa epifania deixou ele numa situação que ele se sentiu realmente, né, livre e pleno e feliz e satisfeito, etc, etc. E passado aquele efeito, depois de alguns dias, aí foi diminuindo aquela clareza, aquela intensidade de ananta, né, de alegria, de satisfação, de paz, etc. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí ele falava que, não, mas ficou como uma memória, e aí que é a parte mais perigosa, quando você começa a ter que convocar essas memórias e falar a respeito dessas memórias, etc. Então, o ponto que eu quero ressaltar aqui é que ele me fez lembrar de que, quando eu me toquei, finalmente, que eu era a consciência, foi um momento, foi uma epifania de luz, entendeu? Eu sabia que tudo era consciência intelectualmente, entendeu? E que eu sou a consciência, eu não sou o intelecto, eu não sou a mente. Eu estava martelando nisso há mais de 10, 15 anos, né? Na minha associação com Instagadatta Maharaj, Ramana, etc. Então, eu já sabia disso intelectualmente, mas teve um momento que eu tive essa epifania, que eu vi que realmente eu sou a luz. Eu sou a luz, e essa luz ela é uma luz sem variação de intensidade, sem nenhum atributo, é simplesmente luz, pura luz. Ela que ilumina tudo, entendeu? Eu tive aquele momento, né, uma epifania sutil, e a coisa mais curiosa é que, depois daquela epifania, aquela epifania simples, ela teve um poder de transformar a minha personalidade emocional sem que eu tivesse realmente compreendido o que aconteceu ali, né? Então, eu estava falando com ele, não, uma epifania, uma experiência somente boa na medida que você realmente extrai o conhecimento. Aí eu tive que reconsiderar aquela minha afirmação, e lembrando, né, que naquele tempo eu não tinha compreendido realmente o que tinha acontecido comigo, mas de qualquer modo aconteceu alguma coisa que reforçou a ideia, a noção de que eu sou a consciência, eu não sou a mente, e aquilo me transformou do ponto de vista do meu relacionamento com o mundo,
E foi a coisa mais estranha possível, porque eu ficava observando assim, putz, não é possível, o que que aconteceu comigo? Por que que eu não estou puto? Por que que eu não estou irritado? Entendeu? Por que que isso? Por que que aquilo? O que que aconteceu comigo? Entendeu? Eu não sabia como colocar tudo isso, eu dizia como se a minha personalidade se tivesse desmoronado um pouco, entendeu? Então, às vezes, uma experiência, ela pode ter um impacto, né? que transforma o indivíduo e mais tarde o indivíduo vai ter que fazer o quê? Vai ter que correr atrás para compreender o que aconteceu realmente, entendeu? Mas no final das contas, né, esse conhecimento, essa clareza, no fim, é aquilo que realmente, né, liberta o indivíduo, mantém, né, permite ao indivíduo, né, reter, né, essa convicção a respeito da sua real natureza. Né? Engraçado você está falando uma coisa, parece que você está falando de mim. É uma coisa que a gente conversou 6 anos atrás. E quando você está falando, aí parece que você está falando de mim, mas não é. Eu sei que não é de mim que você está falando. Mas eu me vejo, você me falando, eu me vejo aqui nessa história. É por isso que eu estou aqui, né? Felipe, você não fala mais há muito tempo, você está legal? Tô legal. Né? As dúvidas estão se aquietando e o conhecimento está cada vez mais claro. Bacana, né? Parece que esse Vedanta funciona mesmo, né? Funciona. Minha esposa é prova disso. Ela fala que quando tem curso de Vedanta, para o que você estiver fazendo, vai fazer, porque ela presenciou as melhoras aqui nesse livro. Eu conheço uma mulher que adora que o marido medite e faça seminário de Vedanta, porque quando ele está meditando ou fazendo seminário, ele não está criando problema para ela, né? Mais ou menos por aí, Felipe? Que ela estava meio nervoso, ele estava querendo criar uns problemas e depois realmente melhorou. A água deu uma quietada. Não, o Vedanta funciona, sim. Mas a gente tem que fazer, não? A gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Não basta fazer um curso. Né? Tem pessoas que fazem um curso e pensam que, ok, já fiz o curso do Gita. O próximo. Eu estava falando com alguém esses dias. Assim, falei, pô, você não tem ideia de quantas vezes eu estudei o Gita? Quantas vezes eu passei por todos os Gitas que o James ensinou e quantas vezes nos últimos 2 anos e meio eu passei pelo Gita ensinado por Paramartananda, e eu não me canso de ouvir o Gita, entendeu? Porque vai ficando sempre mais claro, vai ficando sempre mais os insights e principalmente para mim, né, que me encontrei na situação de compartilhar esses ensinamentos, né? Aí você vai vendo aquelas analogias geniais, aquelas metáforas que às vezes a gente não lembra, né, de fazer uso, aquelas piadinhas, né? Então, é uma riqueza em todos os sentidos, né? Então, a gente precisa de continuar todo o tempo a ignorância, essa ignorância a respeito da real natureza não dual, né, da realidade, né? Essa ignorância que diz que a realidade é dualidade é uma ignorância difícil de ser removida, né? Portanto, não basta a gente ler um livro de Gita, depois fazer um curso de Gita e dizer, ok, não, isso aí eu já fiz. Já fiz. Uma vez perguntaram, alguém falando com o Dayananda, o Shimayananda, falou assim, não, isso aí eu já passei por isso, eu já estudei o Gita 18 vezes. Eu já passei pelo Gita 18 vezes, o cara falou assim, não preciso mais. Sabe? Aí Shimayananda parou, olhou para ele assim, tudo bem, você já passou pelo Gita 18 vezes, quantas vezes ele passou por você?
Então, o Gita passar por você significa realmente ser processado, internalizado, digerido, de modo que ele possa realmente nos transformar. Né? Ok, eu vou aproveitar para ir cedo para a cama. Amanhã eu tenho que acordar cedo para pegar minha patroa. Eu tenho que estar em boa forma. A gente se vê no sábado. Om Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.